Maravilha, maravilha. Deus é muito bom. Vamos então fazer a nossa oração da nossa mentoria de hoje. Vamos. Senhor Deus, nós nos aproximamos do Senhor com corações humildes e abertos. Obrigado, Senhor, por esse acesso que o Senhor nos deu através do seu Filho Cristo Jesus, que nesse Obrigada. encontro possamos entender mais profundamente da tua palavra, da rema, do que tem o espírito que está por trás da letra. Nós queremos compreender esse espírito e receber essa revelação dos céus. Que Assim é, Pai. assim seja, Senhor. Que o teu espírito possa envolver o nosso coração com muita fé, a fé que vem de Cristo e que vai nos moldar hoje. Vai moldar a nossa mente, vai gerar uma transformação no nosso coração, no nosso comportamento, para que possamos estar alinhados com o teu propósito e tudo que nós formos falar aqui e aprender hoje possa glorificar o teu santo nome. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Vamos começar hoje. Aleluia. Vamos começar hoje vendo uma, uma rápida passada no que a gente viu na última aula, que são os dois aspectos da salvação, tá? Tá? Então a gente aprendeu que ela tem dois aspectos, né, Leide? Anota isso aí. Nós temos dois aspectos. O primeiro Dois aspecto, aspectos: jurídico, isso, o judicial, o jurídico, tá? E o outro é o orgânico, orgânico. né? E qual é o aspecto jurídico, né? O judicial da salvação? É aquilo que satisfaz a jus. A justiça divina, né? Exatamente. Ela tem a salvação judicial, ela satisfaz a justiça de Deus. Por exemplo, se houve um crime, o pecado foi esse crime diante de Deus. E esse crime, ele era um crime com pena de morte. Aham. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então a pena desse crime era a Morte. morte. E essa morte não era uma morte momentânea, apenas no corpo físico. Ela era uma Aham. morte eterna, para toda a vida, ok? Para toda a eternidade. E como que a vida começou? A gente sabe que a vida ela começou no espírito. É, E como que começa a morte? o espírito também. Da mesma forma. A palavra morte, ela vem do latim que significa desligar, desconectar, como puxar o plug, desplugar. Esse é o significado do latim. Tirou o plug da tomada, acabou a conexão. Desligou, morreu. Então, quando o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre imediatamente ao comer, espiritualmente. A gente vai ver isso. Antes de a gente ler lá 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 23, eu vou voltar um pouquinho mais, tá? Para a gente entender a base, para você entender a base da nossa doutrina, ok? Desde a primeira base. Então, nós vamos primeiro, vamos voltar aqui para Gênesis e vamos ver Gênesis 2, 16 e 17, Leite, por favor, por gentileza. Sim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Maravilha. Agora nós vamos dar um pulinho lá para o 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E também, olha só, vamos pegar esse versículo aqui, ó, e só vamos separar esses três pontos aqui, ó. E viu a mulher que aquela árvore era
boa para se comer. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, coloque em parênteses boa para se comer, puxa uma setinha e Boa escreve para assim: se ter. agrada o corpo físico. Então, boa É, para se comer está atuando, está tentando Eva no âmbito físico, assim como Satanás fez com Jesus lá no deserto. aham, Exatamente a serpente está fazendo aqui com Eva. Então, a primeira tentação é o corpo físico, boa para se comer. Segunda, tu vai pegar agradável aos olhos, tu vai botar em parênteses, ó, tu vai puxar uma setinha e vai escrever agrada a alma. agrada a alma. A alma, as emoções, a mente, a vontade, tá? Uhum, Os olhos, né? Lembra que os olhos são a janela da alma, agrada a alma, agradável aos olhos. E o último, verdade. desejável para dar entendimento. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó, vai botar em parênteses, ou vai sublinhar, vai puxar uma setinha lá e vai escrever agrada ao espírito. Espírito. Então, Leide, a mulher ela foi tentada no corpo, na alma e no Alma espírito, e no espírito. nas três dimensões do nosso ser, ok? Ok. Então, como que ela foi tentada? Ela foi tentada nos desejos. Foi tentada nos desejos, ela foi tentada nas três dimensões do seu ser. Como que ela foi Verdade. tentada? Nos Desejos. desejos, exatamente. Então, vamos ver de novo vamos ver o 6 e o 7, ó. Gênesis 4, 6 e 7, ó. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Maravilha. Então o Senhor Deus disse a Caim, ó, lá no comecinho, por que te irastes? Por que estás irados, né? Por que Uhum. descaiu o teu Teu semblante? semblante. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Caim deu uma de bom, né? Porque não tinha nada de bom. Ele que convidou o pecado, né? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Uhum. É sobre ti, é sobre o teu desejo. É. Essa palavra sobre ti, aqui, ó, é contra ti, é sobre ti será o teu desejo, é contra ti, entendeu? O original é contra ti será o teu desejo, o teu desejo. Ah, Ou seja, mas cabe a ti, né? Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, cabe a ti dominar sobre ele, sobre o desejo. tem mais, tem mais. Mas é assim, sobre ti no espírito, né? Mas ele já não estava no espírito. É contra ti no espírito, mas ele já não estava andando no espírito. Lembra que Caim e Abel, eles queriam agradar a Deus, né? Ou seja, o pai deles, Adão, tinha perdido a conexão. E aí rolou uma conexão de novo ali com os dois, entendeu? Isso alegrou muito Adão, sabe? Mas aí a Ah, gente viu que um agradou a Deus, o outro não. Aí a gente está entendendo aqui. E aí Deus está falando aqui com Caim que ele deve dominar os seus desejos para que aquilo não vire pecado, porque ele matou Caim, e aquilo virou um pecado. Ele não dominou o desejo, entendeu? aham, Ou seja, os teus desejos, Caim, trabalham contra você. Então, o que que é aconteceu? verdade. Ó, lá, vamos pegar lá de novo a Eva. Ela foi tentada no corpo, na alma e no espírito. Alma e no espírito. Então, os desejos da carne, os desejos da alma e os desejos do espírito trabalham contra ela. Uhum. Os desejos. Desejar, Lady, não é pecado. Não é pecado desejar. Aham. O pecado é o quê? É não controlar o desejo. Quando você não controla o desejo, ele vira uma concupiscência. Anota aí, o que que é uma concupiscência? É quando você não controla o desejo. Desejos. O que que é uma concupiscência? É o O desejo que eu não descontrole, né? consigo controlar. É. Quando eu digo assim, eu não me controlo, eu não controlo isso, o nome disso é concupiscência. É o Uhum. desejo que você não consegue
controlar. Olá. E esse desejo, ele opera em três esferas, no corpo, na alma e no No espírito. espírito, nas três dimensões do seu ser. Agora nós Ou vamos dar um pulinho lá em. Tu consegue abrir lá em 1 João, capítulo 15, verso 15? primeira João 1 tem 15. Não, não, capítulo 5, capítulo 5. Não tem o 15? Não tem capítulo 15. Não, Você falou capítulo 15, 5, 15. capítulo 5, verso 15. Tá. 1 João 5, 15. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Maravilha, maravilha. Tu sabe que eu estou estudando bastante agora é Hebreus. Hebreus tem uma dimensão. Eu É quero ver muito lá para fevereiro, comecinho de março, mais ou menos quando a gente terminar o Mindset, agora que nós vamos entrar do reino, quero ver se tu topa a gente fazer uma imersão só de Hebreus. Ô, Glória. É, Bora lá. e essa mentoria, essa imersão, ela deveria ter uma abrangência para pastores. Verdade, Mike. A E profundidade que ela vem, né? ele ali deveria ser assim para pastor, líder de igreja, sabe, profeta, evangelista, né? É. Maravilha, maravilha. Então eu vou Eles têm a quando, hora, se ele procurar, eles vão encontrar, né, Mike? quando eu for fazer essa divulgação lá em fevereiro, lá em março, mais ou menos, eu vou fazer uma divulgação que ela é só para pastores, entendeu? Para ver se a gente consegue algum pastor aqui para aprofundar um pouco a compreensão, o entendimento da palavra, para também a gente pegar as pessoas ali que estão no front, né? Que estão na frente, porque É vão levar a verdade. palavra e vão influenciar muita, muita gente. Aí depois a gente abre ali para por um ou outro que é mais é, Dedicado a buscar. dedicado, disciplinado, é para os discípulos, tá? Ok. Então, nessa mentoria de Hebreus, eu quero principalmente falar sobre o crescimento da igreja, quero falar também um pouquinho sobre as finanças da igreja, olha como é bem direcionada para o pastor, e principalmente o crescimento da palavra, o É, crescimento da né? palavra. É. Uhum. Então, 1 João, Leide, eu me enganei, não é o capítulo 5, é o capítulo 2. 1 João 2,15. 2,15. Só me veio Hebreus agora e aí veio de. Então vamos voltar um pouquinho ali, 2,15. Primeira de João, primeira carta de João 2,15, que fala que nós não devemos amar o mundo. Ah, tá. Tá um momento. Eu acho que é, 2,15. Porque o 5 não é esse que eu quero, não. Aham. Embora seja muito bom. Vamos para o 2,15 então. Não ameis Beleza. o mundo. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso. Esse mundo é relacionado às coisas de Satanás, né? Entendeu É. bem isso, né? O Aham. mundo é contra o pai. O diabo, ele é contra o filho. Olha só, o mundo é contra o pai. O diabo é contra o filho. E a carne, ela é contra o espírito. Espírito. Tá lá Gente, isso está lá em Gálatas 5,17. Consegue abrir? Gálatas. 5,17. Mas não tira aí do 2,15 não. Guarda e marca aí com um lapisinho, vai lá para Gálatas, e depois eu não quero Vou voltar aqui para. marcar, Ah, vou marcar com aquele fio. Gálatas 2, Gálatas 5,17. 5:17. Mais uma aqui. Porquanto a carne luta contra o espírito.
espírito, Pronto, e o espírito contra a carne. pronto. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Olha, ainda atrapalha todo mundo, né? É o que diz Paulo lá, né? Paulo, quando faço alguma coisa, não sou eu, né? Mas é a carne que está sobre a influência do meu ser, né? Tá, então olha só. 1 João capítulo 2:16. Nós vamos agora voltar lá para a primeira de João capítulo 2:16, Uhum. que Pois continua. tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Uau. As paixões da carne são da carne. A cobiça dos olhos é da alma. Então, ó, tá falando, ó, porque, ó, tem aí, fala sobre concupiscência da carne. Aqui fala assim: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça Então, dos ó, olhos, então, ó, começa aí. A paixão da carne é o desejo incontrolável do corpo. Marca aí. é, Aí depois vem aham, o quê? a cobiça dos Aí olhos. a cobiça dos olhos é a concupiscência dos olhos, tá? Coloca em parênteses, como nós fizemos anteriormente lá, puxa uma setinha Aham, e coloca o desejo incontrolável da alma. da alma. E agora vem o E a, quê? e a ostentação dos bens. E a ostentação dos bens. Também em algumas traduções aparece soberba da vida. Soberba da vida. Coloque em parênteses lá, puxa uma setinha e coloca que é o desejo incontrolável do espírito. Então nós temos desejo controlável do corpo, desejo incontrolável da alma e o desejo controlável do espírito também nesse versículo aí. Pegou? Aham. Não vem do Pai, né? Mas é do Não mundo. vem. E o mundo passa, o mundo passa. E a sua consciência também. Mas a palavra de Deus é a única coisa que não passa. Ela jamais passa, ela ficará para todo sempre, Permanece eternamente. até a eternidade. Então, quando o homem pecou, né, ele morreu progressivamente nessas três dimensões, começando pelo espírito, depois na alma e por último no corpo, ok? Aham. Ô, Leide, então, para a gente entender bem isso, para a gente desenvolver didática, é importante dentro de um processo, a didática, você vai pegar, se você tem aí uma moedinha de R$ 1, você vai pegar uma folha, ó, e você vai colocar essa moedinha assim na folha, você vai fazer três bolinhas nessa folha, ó, no seu caderno. Vai pegar o lápis, vai circundar a moedinha de R$ 1 e aí nós vamos ter três bolinhas. Ou então você faz à mão mesmo, tá? Aham. Três bolinhas. É, três círculos, três círculos. Ok. Tá, então vamos lá. Ó, no primeiro, assim, ó, então agora você vai botar em cada círculo, você vai botar no primeiro corpo, no segundo alma, no Alma, terceiro espírito. espírito. Ok. E aí você vai marcar no centro de uma bolinha, cada uma delas, você vai puxar três pontinhos como se fosse uma pizza, assim, ó, uma pizza dividida. Nós vamos, cada uma dessas partes do nosso ser, ela também é tripartida. Então nós vamos dividir ela em três partes. Então nós vamos Aham. ter corpo, alma e espírito, tá? E aí o primeiro ali, o corpo, você vai escrever dentro dessas pizzazinhas, você vai escrever o primeiro, ele é constituído de carne, sangue e gordura. Carne. Tripartido aqui, ó. Ó, carne, sangue e gordura. Tá vendo aí a minha ilustração? Aham. Então ali no corpo ele é tripartido. Ele é carne, ele é sangue, ele é gordura. Lembrando que a vida ela tá no sangue, tá? É. Pegou o primeiro? Vamos para a alma? Vamos. Então, a alma, ela é dividida em mente, emoção e vontade. A alma é Emoção. mente, tá? Sinônimos para mente: intelecto, razão, é tudo a mente. Aham. Inteligência é mente. Intelecto, razão.
E aí nós temos os sentimentos, ou também as emoções, né? São os nossos sentimentos. E o terceiro é a vontade, a volição, vontade própria. Então a alma é Sei. isso aí, ó. A alma é mente, a alma é sentimentos e a nossa alma também é a nossa vontade. Ela Aham. também é tripartida. E o espírito? Vamos ver o espírito também. O espírito, ele é comunhão, ele é Ou intuição e consciência. intuição? Intuição. Intuição é uma das partes do espírito. Hum, Deus fala muito com a gente por intuição. intuição, comunhão, intuição e. Consciência. Você aumenta a consciência de Deus em você. Ok. Então, isso, cada pedacinho dessa pizza, tá? Ela faz com que você se torne mais semelhante a Deus. Porque, olha só, Deus também é tripartido. Deus é Pai, Filho e Espírito. Aham. E o que que o homem é? O homem é uma alma. O homem é que é uma alma aqui no meio, entendeu? Então, vou até botar essa alma em amarelo. Nós somos uma alma, Leide, e nós temos dois corpos. Nós temos um corpo espiritual, que é para interagir com o mundo espiritual, e nós temos um corpo natural, que é para interagir com o mundo natural. Faz sentido ou não? Ai, total. Porque Deus criou você também para interagir com Ele. A gente Exatamente. está cansado de ver João 4:24, que diz que Deus é Espírito. espírito. Então, se Deus é espírito, ele não pode se relacionar com a matéria. E como que Deus se relaciona com você? Se relaciona através do. Espírito. Faz sentido? Tá pegando? Sentido, mais. Maravilha. Então você é uma alma que tem dois corpos, um corpo natural para interagir com o mundo natural e um corpo espiritual para interagir com o corpo espiritual. Lembrando que o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua inteligência está na alma. Hã? As suas habilidades, os seus soft skills estão na alma. Não estão nem no corpo nem no espírito. Meu Tá? espírito. É. Então, o seu corpo ele não é dotado de capacidade intelectual. A sua alma, sim. A sua alma é dotada de capacidade intelectual. O seu espírito também não é dotado de capacidade intelectual. Ou seja, para a gente entender isso, o espírito ele não tem personalidade e nem o corpo. O que tem personalidade é a alma. A nossa personalidade ela está na alma. Alma. Isso. Você já viu um nenenzinho pequenininho, já assim com alguns meses, como ele já é cheio de personalidade? Já. Criancinha ali tá com 1 ano, 2 aninhos, sabe? Já tem uma personalidade, né? É Então verdade. isso não tem nada a ver com o corpo. Não, né, mãe? A personalidade tá na alma. E o bichinho ali já nasce com ela. E às vezes, Troncho, sem nem entender direito, mas ela tá ali, né? e aí você vê que às vezes nascem gêmeos, né? E embora os dois tenham nascido ali da mesma mãe, né? Se fossem gerados juntos, né? Cada um tem uma personalidade totalmente É, distinta, é verdade, mas que pode nascer da mesma barriga, sabe? E ser tão diferentes. pode até ser univitelino, né? Hum. Tipo assim, da mesma placenta. É, E olha é, só, Jacó, né? Olha a diferença que ele era pro irmão dele, né? é, Saul. Então a personalidade, ela é uma coisa que, que você pode educar, mas não é uma coisa que você forma, ela já é formada. Você pode até educar, querer moldar, lapidar, né? é. Pode Agora, lapidar. lapidar, boa, boa, boa. Mas agora, quando Deus entra, ele transforma essa personalidade. Ele não educa a sua personalidade, ele transforma a sua personalidade. Na verdade, ele transforma, a palavra é boa, porque ele pega a tua personalidade, Leide, e transforma em uma outra personalidade. Glória a Deus por isso. Ou seja, é uma outra natureza. Consegue entender a diferença?
Aham. Não é mais aquela personalidade, é outra, sabe? Então, o que que é um crente velho de igreja? Um crente velho de igreja é um crente contido na sua velha natureza. Não quer dizer que ele não foi transformado. Tem crente velho na igreja que foi transformado. Tem outros que estão ali só contidos, eles contêm a personalidade, até perante a lei. Agora, tem gente nova na igreja, Leide, que já foi transformada. Apesar de ser nova na igreja, ela já foi transformada, ela já teve a, a desenvoltura do espírito na alma dela. Faz sentido isso para você ou não? Então, Tá. a transformação, ela não tem nada a ver com a pessoa se conter. Ou seja, às vezes ela está muito tempo na igreja, ela começa a se disciplinar. Mas não quer dizer que a velha natureza não esteja nela ainda, ok? Ok. E Deus não quer que eu me contenha. Não quer que você fique na sua velha natureza. Porque se você ficar na sua velha natureza, você vai ficar naquele joguinho de querer mudar de fora para dentro, de querer se aperfeiçoar, de querer se lapidar. Mas você está querendo lapidar uma velha natureza. E não é é uma metamorfose. É pegar a velha natureza e transformar ela numa nova natureza, uma nova personalidade. Consegue entender isso? Sim. Então não é Deus faz. Você não fala que é novo nascimento, né, mãe? novo. É, exatamente. Então, Deus quer que você seja transformado em uma nova natureza, um novo nascimento. E isso é o aspecto orgânico da nossa salvação. Quando o homem comeu lá em Gênesis 3:6, consegue ver, vou botar aqui na tela, Gênesis 3:6, olha só. Você vai entender, você precisa entender isso aqui profundamente, Lei, porque você precisa explicar isso aqui na ponta da língua. Deixa eu botar aqui na tela 3:6, Gênesis 3:6, Gênesis 3:6, ó. Vamos ver isso aqui de novo, então. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O 7 também. Ó, Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. pega isso. Eles pegaram folhas de figueira para cobrir-se. Cobrir-se. Isso aqui tem um significado profundo. Vamos agora ver Gênesis 2:16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que que aconteceu aqui depois que eles comeram? Vamos voltar um pouquinho os versículos que a gente leu antes aqui, ó. Vamos pegar o 3:7. De novo. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, assim, ó, o que que Deus falou que ia acontecer, Leide? Morreriam, né? Que eles morreriam, exatamente. O que que aconteceu? Eles fisicamente, corporalmente, não morreram, nem Não morreram. almática. É. E Adão, olha só, ó, vamos entender isso aqui. O Adão, ele estava só observando, porque Eva comeu e ele tinha a letra do Senhor, dizendo que se comer, certamente morrerás. Mas ele ficou esperando, será que Eva vai morrer? Porque se ela morrer, eu não como. Entendeu? Ele ficou ali esperando, ficou ali esperando. Porque assim, ó, quando Deus deu a ordem para Adão, Eva ainda não tinha sido formada. Por isso que ele ordenou, ó, diz lá, ó, Deus ordenou ao homem, tá? Ele não ordenou à mulher, ele ordenou ao homem. O verso 17, Deus vai formar a mulher
Eu acho que é no 21 em diante, ele vai formar a mulher. Então, quando ele comeu, olha só, Aham. por que que ela comeu? Vamos pegar o verso 4 e também o verso 5. Deixa eu botar aqui. De Gênesis, aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Lê para nós aqui, Leile, por favor. O 3 e o 5 é. O 4 e o 5 é. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aham, Ah, por que ela vai comer? Porque a serpente falou que ela não ia morrer. aham. Mas Adão, ele comeu ali no primeiro momento, Mas isso quer dizer também que Adão já tinha dado a notícia para ela, né? ele O deu que a ela notícia falou. para ela, mas não instruiu ela corretamente. Foi falha de Aham, Adão. E eu vejo que Adão devia ter sido um sacerdote ali, explicado corretamente. Mas ele verdade. não desenvolveu muito bem esse ofício. Mas Adão, ele não, ele viu ela comendo, mas por que que ele não comeu? Porque Deus falou, no dia que você comer, certamente você morre. Então, o que que Adão fez? Ele esperou. Ele esperou para ver se Eva Aham. morria. E ela não morreu. Então, Adão pensou, a serpente deve estar certa. É. Aí, Leide, não pense que essa experiência durou, assim, 5 minutos. Tá? Porque quando a gente lê a história ali, a gente parece que ela durou 5 minutos. Não, mas Adão ficou ali esperando, esperando. Sabe? Eu Como já vi ele não alguém morreu, dizendo que Adão se afastou de Eva, estava longe. nada, estava ali do lado, estava ali do lado, tá? Então, como ele não morreu, como ela não morreu, ele ficou ali esperando, esperando, e aí ele comeu também, Aham. né? Então, depois que eles comeram, eles morreram? Não. Não. Aconteceu exatamente, tá? O que a serpente falou que ia acontecer. Deus sabe o dia que comer, né? Os olhos se abrirão. Mas Então, acontece que aconteceu parcial, né? Os então, olhos olha dele só, se abriram para ele mesmo, não para. ex- exatamente, olha o que que o diabo fez. O diabo, ele jogou, ele jogou uma mentira, ele jogou uma meia-verdade. Ele Foi. jogou uma mentira, porque assim, ó, porque se ele conta uma mentira completa, eles iam rejeitar. Então ele jogou É. meias verdades. Aham. Meias verdades, Leite, são mais perigosas do que mentiras completas. É verdade, né? Agora a pergunta é: a palavra de Deus não se cumpriu? Cumpriu. Deus falou, no dia que comer, morrerás. Ela se cumpriu, porque eles morreram no espírito, ok? Também, até porque até hoje se morre no corpo, e não necessariamente espírito, né? É, mas começa gradualmente, tá? A morte começa, ó, olha como é que começa a morte. A morte não começa no espírito? Essa. Então a morte ela começa do mesmo jeito que começa a vida. A vida não começou no espírito? Começou. Então a morte também vai começar no espírito. Na hora em que eles comeram, espiritualmente, eles morreram imediatamente. Né? E como que nós sabemos disso? Os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram. Não? Mas não para ser como Deus, mas não para serem como Deus. Exatamente. Mas, ó, quando Deus procura Adão, porque Deus vai procurar Adão de que maneira? No espírito? Não, o Não, espírito dele está morto, não está? tá. Então Deus ele vai chamar Adão por voz audível. Adão, cadê você? É verdade. Então o fato de Deus precisar chamar a Adão por meio de palavra mostra que ele está morto. Ah, E revela, aqui nós temos uma revelação, revela o fato de Deus chamar Adão de forma audível,
Revela o plano de Deus de salvar o homem por meio da sua palavra. Glória. Uma palavra Palavra forte. Porque a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é Cristo. de Cristo. Só Cristo que salva. Só Ele E que a salva. palavra é espírito e é vida, né? E é vida. E a gente sabe que a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Lá em João, capítulo 1 de João. Ele era o verbo é a palavra. Tudo foi feito para ele, tudo foi feito. Então, olha só, uma palavra Deve forte. ter sido, então, o próprio Cristo que chamou os dois, né? É isso aí. Então, o verbo de Deus saiu para salvar o homem, saiu de Deus para salvar o homem, para remir o homem. Quando Adão pecou, ele se cobriu com folha de figueira, sim ou não? Ele não fez um avental ali para se cobrir? Mas a E, folha de figueira, Leide, ela não podia cobrir o pecado. aham, cobriu o corpo só. Porque para que nós possamos cobrir o pecado, nós precisamos do sacrifício, nós precisamos do sangue. Sem sangue não se A consegue remir o remissão. pecado. Consegue entender isso? Entendo. Por isso que daí depois Deus vai lá e coloca peles de cordeiro. Ali é também mais uma simbologia de Cristo ali, ó. Cristo está mais uma vez embutido aqui para salvar eles. Sim. Consegue entender isso? E, perfeitamente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Leide, hoje nós vamos fazer o nosso encontro. Vamos fazer um resuminho aqui, tá? Resuminho do que a gente viu. Nós vimos os dois aspectos da salvação. A judicial, ela atende à justiça de Deus, resolve o problema do pecado, o crime que o homem cometeu. Aham. E antes que era exigido pena de morte. Mas Jesus morreu para pagar essa dívida e agora ela está paga. E ele satisfez a justiça divina. Maravilha? Aham. Isso é o quê? Isso é a salvação judicial. Maravilha? Para te pegar bem, né? Agora, a justiça orgânica, ela refere-se a uma transformação do ser humano, aonde ele muda a sua natureza para refletir a própria natureza de Cristo em si. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Então vamos lá. A base da morte espiritual. A base da morte espiritual. O pecado no Éden, ele desconectou, tirou o plug do homem com Deus, causando a morte espiritual imediata. E, eventualmente, aquilo vai avançando até chegar na morte física. O que significa mesmo a palavra morte em latim? Significa desligamento, né? Desconexão. Então, o pecado do homem, ele desconectou o homem do Espírito de Deus, porque ele morreu espiritualmente. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, as três dimensões no ser. Nós temos, então, o corpo, constituído de carne, sangue e gordura. E isso faz com que a gente interaja no mundo físico através dos nossos sentidos. Daí são cinco: tato, olfato, paladar, visão e audição. A alma. A alma, o que que é alma? Pensamento, emoção e comportamento. Vontade, né? A, a nossa evolução. E o espírito é comunhão, Ou intuição e consciência. consciência. E isso é responsável pela nossa conexão com Deus. É, Fechou? show. O pecado e a concupiscência. O pecado, Leide, ele não está no desejo, mas ele está no desejo incontrolável, que aí é chamado de concupiscência. E aí a gente tem três dimensões de concupiscência: na carne, na alma e no espírito. Lembra que tu falou lá, o desejo incontrolável do corpo é na carne, o desejo incontrolável dos olhos é na alma, e a soberba da vida, que a gente fala também que é o orgulho, né, das pessoas, está no espírito.
Pegou? Maravilha. A personalidade na salvação. A personalidade, ela está na nossa alma. Ela não está nem no corpo e nem no espírito. Então, Deus transforma a nossa alma. Ele não educa a nossa personalidade. Ele transforma. É uma transformação. Como o senhor falou, é um novo nascimento. Jesus estava falando ali para José, eu acho que era José de Arimateia, né? Ou não? Hã? Nicodemos. Para Nicodemos, ele não entendia como pode um homem nascer de novo, tal, né? Então, a transformação significa uma mudança de natureza, não apenas disciplina ou contenção do velho homem, mas uma transformação, seja transformados, né? Lá de Romanos, acho que é 12:2. Então, agora, a vida espiritual. Deus se relaciona com o espírito do homem, por quê? Porque ele é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Então, a transformação orgânica, ela ocorre quando o espírito humano ele se reconecta a Deus, permitindo daí ali uma comunhão. Lembra ali de uma das partes do Espírito, a comunhão? E gera uma comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira. O papel do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele trabalha nessa transformação do homem, conduzindo-o de uma natureza carnal para uma nova natureza espiritual. Aleluia. O mundo, a carne e o espírito. O mundo é contra o pai, o diabo é contra o filho, Contra o e filho, né? e a carne é contra o espírito. Gálatas 5:17, lembra? Então nós devemos vencer essas forças, Leide, por meio da dependência de Deus. Dependência de Deus. Ótimo. O ensino que a gente pode desenvolver através do Jardim do Éden. Então, a ordem de não comer do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, revela a importância da obediência. Pois o pecado de Adão foi uma desobediência, e isso trouxe morte espiritual, mas também evidenciou a necessidade de redenção. Trouxe morte, mas estaria tudo legal até ali, né, Mário? Como que é? O pecado trouxe a morte e estaria tudo legal até ali se Deus consumisse com o homem. Nossa, eu fico imaginando, e a minha mente ela é muito criativa. Se Adão não tivesse comido o pecado, eu vejo várias situações, uma delas é ele puxando a responsabilidade para ele, sabe? Eu vejo várias situações ali. A vida, a história do universo seria completamente diferente, da humanidade, do universo, tudo, 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 totalmente diferente. É verdade. O objetivo da salvação, e ali dá para criar várias situações ali de possibilidades, né? Então, o objetivo da salvação. A salvação não é apenas sobre livrar-se da condenação, mas sobre a transformação completa, tá? Que é nós sermos conformados à imagem de Cristo. Consegue abrir lá em Romanos 8:29? Fala sobre isso, sermos conformados à imagem de Cristo. É importante pegar esse versículozinho aí, 8:29 de Romanos. 8:29. Conformar, uau, é bem forte esse versículo. Ó, porque os que ele concedeu de antemão, antemão, né? Já foi escolhido, já foi selecionado. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, Uau, melhor também, ainda, os também os predestinou para para serem serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de exatamente. que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Eu sublinharia esse versículo aí, muito forte, hein? Muito forte. É, dá para falar, tem bastante comentário sobre esse versículo, mas nós vamos puxar. Vamos aqui, ó. Vamos agora perguntas para reflexão sobre o que a gente viu hoje. Hoje a nossa aula vai ser uma aulinha mais rápida, até porque a gente atrasou, tá, Leide?
e na semana que vem a gente dá uma puxada legal, tá? Então vamos lá. Qual a diferença entre o aspecto judicial e o aspecto orgânico da salvação? E como eles se complementam na sua vida cristã? Consegue ver essa pergunta? Qual a diferença entre o aspecto judicial e o aspecto orgânico? E como eles se complementam na sua jornada cristã? Boa essa pergunta, hein? Outra pergunta. Como o conceito de morte espiritual, impacta o seu entendimento sobre o relacionamento com Deus? Como que o conceito de morte espiritual impacta no seu entendimento sobre o relacionamento de Deus? Quer falar alguma coisa? Como Morte que o seu espiritual, pecado, né? corpo Sobre, espiritual é, impacta impacta no seu entendimento sobre o relacionamento com Deus. Se tem uma relação ali, aí você mela essa relação, entendeu? Por quê? Porque você peca, porque você não é obediente. impacta total demais, porque Oi? impacta total, porque somos desligados dele, né? É, E exatamente. ele decidiu desligar. É. Ó, vou botar outra perguntinha aqui agora na tela aqui, ó. Você reconhece áreas na sua vida em que o desejo incontrolável, né, a concupiscência, tem dificuldade a sua caminhada espiritual? Tá? Dificulta a minha área espiritual. É, Olha, é aquele desejo incontrolável, sabe? Ai, tô com acho desejo de comer uma barra de chocolate. O cara vai lá e come aquela barra, como se controla. Ou seja, isso tem dificuldade na sua caminhada espiritual. Isso é parece uma coisa tão vã, né? Mas você perdeu o controle, né? é, Sem falar de outra, peguei aqui a gula, mas pode ser, né? É, a gula. Como o Espírito Santo pode ajudar nisso? Uau! Aí eu venho, puxo o Espírito Santo para me ajudar nisso, ó, pegou? também precisa. Aí é necessário. Eu tenho que estar ligando o Espírito Santo em mim toda hora, que se deixar a minha carne, ela vai para o desejo incontrolável, vai para a concupiscência, não tem tá, porque é uma tendência, entendeu? O velho homem, né? A velha natureza. Tem um viés ali de pecado em nós, entendeu? Agora aqui, ó, é, como entender que a personalidade está na alma, né? Como entender que a personalidade está na alma transforma sua visão sobre a verdadeira mudança que Deus quer realizar em você. Ou seja, Também. Eu conheço ela, então eu sei que ela não muda assim. que? A minha alma não muda voluntariamente, nem consegue segurar o resultado. Né? Uhum. É. E tu vê, através da palavra, né, Leide, nós vamos sendo transformados na alma, nós vamos desenvolvendo essa salvação orgânica. É, então é um outro nível de salvação. A gente tem uma compreensão mais profunda agora de salvação, não é só salvação judicial. E essa salvação é nas nossas emoções, é nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Mas não é uma coisa que eu venho me controlando, que eu venho moldando, que eu venho. Não, é uma coisa que vem de dentro para fora. O Espírito vai envolvendo a minha alma e ele gera essa transformação, como uma borboleta. Como uma, Borboleta. assim. Ela tá lá, o vermezinho dentro do casulo, ela nem sabe que tem asa. Aí, de repente, num dia para outro, ela tá voando. Meu Deus, olha a diferença da velha natureza, um verme que se rasteja,
por uma borboleta bonita e que voa. Esse exemplo é perfeito, velha natureza e nova natureza. Ó, de que forma você está permitindo que o Espírito Santo, de que forma você está permitindo que o Espírito Santo conduza essa transformação orgânica em sua vida, mudando a sua natureza para refletir a natureza de Cristo? De que forma você está permitindo, que você precisa permitir que o Espírito Santo atue, né, ou conduza essa salvação orgânica, uma transformação orgânica, pensamento, sentimento, comportamento, e isso tem que fazer parte de muitas áreas da sua vida, de toda a sua vida, para que realmente você consiga mudar a sua natureza e ser uma natureza que reflita mais a Cristo. Aleluia! Então, essas perguntas, elas nos ajudam a dar uma sintetizada, tá, no conteúdo, sabe? Fazer com que a gente consiga ter clareza e fazer reflexão sobre aspectos profundos da nossa salvação e também dessa transformação espiritual, ok? Tá, vamos. As Ah, perguntas estão para a gente no lugar da gente, não é nada, a gente não faz nada. uhum. Leide, vamos tocar mais um pouquinho então. Vamos ver lá Hebreus 9:22. 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia, é o que nós estamos falando ali com a túnica, entendeu? Não tem a remissão ali de Adão com a túnica. Então põe aqui em parênteses, sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão do quê? De pecado. Pecado. Remissão. Porque é justamente como o sangue é a vida, é uma mudança de vida, né, mãe? É, É outra vida que está ali. é. As escrituras têm um significado que o sangue de Cristo nos cobre, de modo que Deus não consegue mais ver os nossos pecados. Tá? Tamanha a cobertura do sangue de Cristo. Então, assim, ó, como que Adão quis cobrir o pecado dele? Folha de figueira? Com a folha de figueira. Ele derramou sangue, Não. então ele não podia cobrir o pecado. Porque para cobrir o pecado tem que derramar Sangue. sangue. Já Gênesis era, já era um decreto de Deus, né? já. Tanto que Abel obedeceu. É, exatamente. Olha o que que diz 3:21. Ó, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Derramou sangue. então como que Deus cobriu o pecado deles? Como sangue derramado. Ele matou um animal inocente, sabe? Sacrificou uma carne inocente, derramou o sangue inocente e aí cobriu o pecado do homem. Então, esses animais aqui que Deus matou para arrancar, né, a pele deles e cobrir o homem e a mulher, tá apontando para quê? Já apontava para quê, Leide? Para Cristo, né? Para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Que o homem só seria remido pelo sangue de Cristo derramado. Está aqui, está especificado aqui. E só seriam removidos os seus pecados, a expiação, pelo sangue derramado de Cristo. Tá vendo como Deus já estava contando a história aqui no começo? Deus ele faz a gente saber o fim no início, Leite. Lembra sempre nisso. Deus fez saber o fim no início. É. Aí eu sempre me vem na cabeça, né? Pô, mas se Adão não tivesse comido, né, e assumido ali o erro de Eva, né? Será que alguma coisa teria sido mudada, né? Completamente, Leite. O mundo seria outro. Nós íamos ter uma outra história. Nós seríamos outros homens. Aliás, quando a mulher come, Deus não fala nada.
Aham. Deus só fala depois que Adão come. Porque é o seguinte, o que que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25? Ele fala sobre esse casamento. Ele não coloca Adão, ele coloca Cristo. Vamos pegar, para te pegar aqui, ó, versículo 3, não, versículo 25 de Efésios 5. Lê para nós, olha só. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dá só um minutinho, ver se eu fechei as janelas aqui que tá chovendo. Maravilha. Maridos, amai as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque se Adão tivesse lutado pelo perdão de Eva, eu acho que a história seria outra, sabe? Ou se ele tivesse assumido a culpa, também seria uma outra história. O problema foi que ele jogou a culpa nela. Ele não fez isso aqui, ó, como um bom marido, sabe? Como Cristo amou, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele não fez isso. Pegou? Tem a ver com o pecado, é contagioso, contaminante. Fala de novo, Lady, não vi. É porque o pecado é contaminante. Ele É, não, é, ele não ele se, deixa margem para conserto. Né? é, ele se vitimizou aqui, né? Se vitimizou totalmente. Ó, quando Deus fala audivelmente ao homem, ele revelou o plano dele por meio da palavra. Então, esse verbo, onde estás, aponta para Cristo? O que você acha? Onde estás? Ele fala para Adão, Adão, onde estás? É a palavra de Deus. Então essa palavra aponta para Cristo, para a salvação de Cristo, de Adão. Ele já estava querendo salvar Adão ali, ó. Certamente que é o Certamente, certamente. Tu vê que Deus é bom demais, né? Qual foi a primeira palavra que Deus disse para os homens? Para os homens, não, para Adão. Adão, onde estás? Não só aponta para Cristo, é o próprio Cristo, é a palavra viva de Deus para resgatar o homem. É a palavra indo de encontro com o homem. Aqui Deus falou: Eu te chamo, meu filho, pelo nome. Te chamo pelo nome. Adão, Adão, onde estás, Adão? Por que te perdestes? Por que fizesse isso? Né? É a palavra indo resgatar o homem. É Isaías que tem um verso assim, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É, exatamente. Aí, ó. Perfeito, exatamente. Então, ele morreu. Adão morreu imediatamente no espírito, ok? E a alma? Como é que foi a morte da alma? Morte da alma. A alma ela foi morrendo, mas ela não morreu imediatamente. Foi um processo gradativo e lento, assim como o corpo. Como é que foi a morte do corpo? Também gradativo e lento. Consegue entender? Sabe A alma também morreu ali, não vai? ela está acoplada ao espírito, mas a alma aqui, ela significa o comportamento de Adão, as emoções de Adão, os sentimentos, a comunhão ele perdeu, não tem mais uma intuição. Veja bem, o sentimento dele. É, Fugiu. O que ele sentiu quando fugiu de Deus? como? Eu não entendi, fala mais pertinho do microfone. A alma é o sentimento, a emoção, Pensamento e, o, pensamento. e a Então, ação. ele se desligou da alma também, mas e a alma dele tinha nem um vislumbre de buscar a Deus e que
tivesse alguma faísca do que ele tinha antes do pecado. Sim, sim. Para começar, ele abandonou a mulher, soltou ela na ribanceira. Ah, então, então Falou tu vê que o comportamento dele estava cada vez mais diabólico, né? Tava cada vez mais para carne, né? E aí ele foi morrendo também na alma, ou seja, ele não conseguiu desenvolver, não tinha palavra para estudar como nós para ser salvo, para desenvolver a salvação orgânica. não tinha. É, então ele foi se perdendo cada vez mais, como homem ficou, e isso veio no DNA, né? Por isso que as pessoas são tão caídas, porque elas estão completamente perdidas na alma. Uhum. Ó, tem um versículo que diz assim, ó, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos, né? Então, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Um dia é como se fosse 1000 anos. Então, Deus teve 1000 anos para matar o homem nos três estágios. Porque se a gente olhar quanto tempo Adão viveu, ele viveu quase 1000 anos, tá? Então, partindo do princípio que um dia para Deus é como 1000 anos para o homem, né? E 1000 anos para a gente é como se fosse um dia para, para Deus. Se não me engano, Adão viveu 920 ou 930 anos. É bem aí. Não é mais do que isso. Então, é certo afirmar que Deus teve todo esse tempo para matar o homem nos três estágios: espírito, alma e corpo. Então, pela idade de Adão, a gente vê isso, né? Deus foi relutante, não queria matar o homem. É. Se eu não me engano, nenhum homem, nem Matusalém, viveu mais do que 1000 anos. O Matusalém viveu 969. Ó, então fecha aqui na conta. E isso aponta também, o 1000 anos também aponta para o milênio. Olha como a gente está desenvolvendo um aspecto profético aqui. 1000 anos é o milênio, tá? Então, que a repercussão, né, ali dos crentes derrotados vai ser de 1000 anos. Isso é forte, hein, Leide? Profundo isso aqui, hein? Mas bora lá, senão vamos entrar aqui em Apocalipse. Então, a Eva e o Adão, eles foram cobertos pela pele de animais, eles foram resgatados, eles foram salvos. Então, eles não vão para o inferno, Não. ok? Então, isso vale dizer que foi restabelecido ali, Leide, uma comunhão com Deus? Sim ou não? Deus fez com que uma ponte, né, estendeu uma ponte. Foi desenvolvido ali uma comunhão com Deus, sim, tá? Porque Deus salvou eles, né? Então eles foram salvos no Espírito. O Espírito morreu, mas Deus imediatamente deu uma possibilidade de resgatar eles no Espírito. Consegue entender isso? Quando matou o animal. Então ele restabeleceu a comunhão. Tanto que Deus, né? Ele fala com os filhos dele. O dia em que Deus quebrar a comunhão com você, Leide, aí ele não vai falar mais com seus filhos. Deus quebra a comunhão, eu acho que é como. Você consegue. Você entende que quando Deus quer, quando o homem quebra de vez a comunhão com Deus, isso pode se configurar como o pecado contra o espírito? Ó, tu lembra de Salomão? Aham. Davi tinha uma conexão tão poderosa com Deus que Deus falou assim, ó, em consideração ao teu pai, que nós tínhamos uma relação. Então, assim, ó, quando o dia em que você quebra essa relação com Deus, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo expressar melhor, sabe? Ele vai fazer com que as gerações à sua frente não recebam mais essa conexão. O dia em que o seu filho, por exemplo, quebrar uma comunhão com Deus, Deus vai perdoá-lo por amor a você.
Olha só, Salomão, ele não sei, deu um tilt na cabeça dele, porque ele deixou as mulheres colocarem deuses em Israel. Olha o que Deus falou: por amor a Davi, teu pai, meu servo. Enquanto você Aham. viver, eu não vou dividir o teu reino. Mas depois, ó, até o, né? Então, olha só. Mas não é por sua causa, é porque eu amo teu pai, Davi. Mas quando você morrer, eu divido o reino. Olha, E nunca mais juntou esse reino. nunca mais, né? E até hoje estão dispersos, né? É. Então, As 10 tribos não se acham mais, né, reunidas. não, Foram dispersas mesmo entre as nações, né? é, é isso Acho aí. que nem eles sabem mais de quem defendem, né? Mas quando Jesus voltar, eu acho que vai ter uma reunião dessas tribos aí, né? Vai cada um se posicionar numa tribo. E aí, para entrar no milênio como vencedores, né? Com as tribos também, tá? Agora, assim, ó, se Deus quebra a relação, não tem conversa. E o que que pode fazer Deus quebrar uma relação, uma comunhão com Ele? É você pecar contra a autoridade dele. Porque, assim, ó, pecado contra a santidade, ele perdoa. Tu já viu que todo pecado tem perdão? Ele perdoa. Aham. Agora, contra a autoridade, é difícil dele perdoar. Como é que se pega contra a autoridade? Moisés, ele quebrou quando ele feriu a rocha. Aí ele quebrou a santidade. A santidade, lei, é a Aham. blasfêmia contra o Espírito. E a blasfêmia contra o Espírito, ela Perdão. não tem perdão. Pecar contra a autoridade de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Deus, ele visita o pecado. Quem pecou contra a autoridade de Deus foi só Satanás, então. É, e todos os que forem condenados junto com Satanás para o inferno. Deus, ele visita o pecado dos pais nos filhos. Você acha que Deus visita o pecado dos pais nos filhos? Não é assim que Deus visita? Assim, ó, tem um texto que fala disso, entendeu? Que Deus visita o Acho que é lá pecado. no começo, né? É, assim, ó, Deus, ele não visita o pecado, Deus visita com o pecado. Deus visita com a iniquidade, a maldade do pai no filho, com a mesma iniquidade. A, a mãe foi mãe solteira, a filha também vai ser, a neta também vai ser, a bisneta também vai ser. O pai morreu de cirrose, o filho também, o neto também, e assim vai, com a mesma iniquidade, com a mesma maldade. E o que fazer para quebrar isso? O que fazer para isso não acontecer? Eu tenho, Quebrar essa corrente. eu tenho que quebrar essa corrente. Se o meu pai morreu de cirrose, eu não vou beber nunca mais. Se eu não beber, o meu filho já não vai nascer com essa maldição. Aleluia? Aleluia. É Glória a verdade Deus. isso. Tem que Eu quebrar, tenho, quebrar eu essa corrente. tenho, eu tive um cunhado que a mãe dele dizia que o pai dela tinha sido alcoólatra e que ele não deveria nem se aproximar de bebida, porque ela tinha medo que ele, quando se aproximasse, entrasse no mesmo vício, né? É, E você sabe que ele viveu mais ou menos 30 e poucos anos longe da bebida. Mas uau, aí ele teve um desgosto lá com o pai e não sei de que forma ele começou a beber. vixe, Daí 15 anos, 15 a 20 anos,
Ele morreu de cirrose. Ó, não conseguiu quebrar. Não conseguiu quebrar. É muito Mas a forte. mãe dele sabia disso e avisava sempre. Pois é. Então, nada como ouvir pai e mãe, mas também ouvir o Espírito Santo, né? Porque se tem o Espírito Santo ali, consegue quebrar. E aí, para ter o Espírito Santo, precisa nesse, da salvação judicial e a orgânica para fluir. Palavra, 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 né? Então, né? Leide, se Eva e Adão foram resgatados, foram salvos, por que que nós nascemos com o pecado? Por causa do pecado original. Mesmo as pessoas que foram resgatadas, o pecado ainda habita no corpo. Quando eu gero um filho, eu gero esse filho debaixo desse pecado. Agora, se eu nasci de novo, aí não, ok? Só que quando Adão caiu, ele não gerou filhos à imagem de Deus, ele gerou filhos à sua semelhança, caídos também. Consegue entender? O primeiro Adão foi colocado em Cristo. A salvação está em Cristo, não em Adão. Consegue entender isso? Não. Isso que ele é o segundo Adão, né? É, a salvação ela está em Cristo, não está em Adão. Não foi revestido de olha só, o animal que Deus matou era um cordeiro, então Adão ele foi revestido de cordeiro. Revestiu Adão de Cristo. Pegou isso? Antes de Jesus, você era Adão. Agora você é Cristo. Tu vê que são duas identidades? Antes de Jesus, você era Adão. Agora você é Cristo. Antes você era corpo de Adão. Agora você é corpo de Cristo. Deus, ele transportou você de um corpo para o outro. Olha como que diz o texto. Vou botar aqui na tela. Pode ler para nós Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos Aleluia. transportados para o corpo do Filho do seu amor. Bonito isso, né? Faz sentido? Total. Maravilha. Leide, vou tocar só mais um pouquinho para a gente encerrar, tá? Então, olha só, como é que foi a morte da alma? Vamos tocar mais um pouquinho. Como é que foi a morte da alma? O que que é a morte da alma? A morte da alma, Leide, é o meu caráter humano se distanciando daquilo que é o caráter de Deus. Isso é a morte da alma. O meu caráter humano se distanciando daquilo que é o caráter de Deus. Então é o seguinte, a morte da alma funcionou assim, ó. Quando Adão pecou, ele não se tornou desobediente. Agora o filho dele, Caim, ele se tornou desobediente e homicida. Já Lameque, olha só, ele vai se tornar também polígamo. Então ele ficou desobediente, homicida e polígamo, porque ele vai ter duas mulheres. Jesus. E assim vai cada vez piorando. O homem vai se distanciando daquilo que Deus preparou, como era a alma dele. Degradando-se, né, mãe? E vai gradativamente ela vai morrendo. E o que que acontece com o corpo? Também. Eu também. Ó, vamos dar um exemplo. Adão, depois de pecar, ele viveu muitos anos. Teve muitos filhos, muitas filhas. Então, como que é a salvação? A salvação, ela é do mesmo jeito. Ela começa no espírito imediatamente. A morte no espírito de Adão não foi imediata? Foi. Então, a salvação no espírito também é imediata. Ok? O que que é a salvação no espírito? Ó, deixa eu botar compartilhar aqui contigo. A salvação do espírito, aqui, ó.
Então faz uma outra bola aí grande assim, divide ela em três. Nós temos ali Deus, Aham, Deus, aham, tá? E aqui numa das pizzas tu vai escrever ancião de dias. uhum, Era assim que Deus era conhecido no Antigo Testamento. O ancião de dias é também o Deus Pai. Põe ancião aham. de dias e põe também pai dentro da fatiazinha Pai, da pizza. ancião de dias, pai. Isso. Aí no outro pedaço você vai colocar o verbo e vai colocar o filho. E no outro pedaço lá embaixo você vai colocar o Espírito do Santo e o Espírito Santo. Espírito do Santo, Espírito Santo. É, como era conhecido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então esse aí é Deus, né? Ele é tripartido. Esse aí é Deus. E puxa uma setinha agora desse, dessa bola, escreve assim, ó, Deus é Espírito. Deus é Espírito. É, Deus é Espírito. E esse Espírito, ele tem três almas, a alma um, a alma 2 e a alma 3. A alma do Pai, Uhum. do ancião de dias, e a alma do Filho. E também a alma do Espírito. Então, a alma do Pai, ela é o ancião de dias. A alma do Filho é o Verbo. E a alma do Espírito Santo é o Espírito. Então, o É a homem, alma de ambos, né? o Só homem, que o homem, ele é uma alma que tem espírito e corpo. E Deus, ele é um espírito que tem três almas. Consegue entender? Ficou difícil? Ficou difícil. o Ó, homem é uma o- alma. uma alma, o homem é uma alma. Esse quadro aqui, vou voltar aqui, ó. O homem, ele é uma alma. Deixa eu voltar aqui, ó. Deus, Ele é uma alma que tem dois corpos, um físico e outro espiritual. Entendeu? Esse é o homem. Ele é uma alma que tem dois corpos. Já Deus, ele é um espírito que tem três almas. Deus não tem corpo. Ele só vai ter corpo quando Jesus encarna. Aí sim. Por isso que está escrito: importa que a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitem no corpo do Filho. Importa que a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, habitem no corpo do Filho. Ó, pode ler para nós, segundo capítulo de Colossenses, versículo 9. Ó. porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o Pai, o Filho, né, em forma corporal. Isso significa que Cristo, na totalidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente. Isso é uma declaração sobre a natureza divina de Jesus e a presença completa de Deus dele. O Espírito Santo, ele se divide em três, não? Deus é um espírito, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó aqui, ó. São três almas diferentes, ó, três personalidades. A personalidade do Espírito Santo não é a mesma do Filho, a do Filho não é a mesma do Pai, a do Pai não é a mesma do Espírito. São três pessoas diferentes, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. E todas elas são contidas em uma só unidade, que é Deus. Por isso que é o Deus triuno. Ele é um Deus e ao mesmo tempo três pessoas. Essa é a triunidade do Espírito, ou a triunidade de Deus. O que é um anjo, Leide? Um anjo, o que é um anjo? Um anjo é um espírito que tem uma alma. Um anjo é um espírito que tem uma alma. Qual é a diferença de você para um anjo? Não tem corpo. Exatamente, a única diferença é essa. O anjo, ele não tem corpo, mais nada. E também, assim, ó, a minha consciência, ela tá na alma. A consciência do anjo está no espírito. É, né? Um anjo é um espírito que tem uma alma. E a consciência que nos difere deles também,
é que nós possuímos um corpo. E se nós errarmos ou pecarmos, nós temos a possibilidade do arrependimento. Como eles pecaram em um estado eterno, os anjos, eles se tornaram pecadores eternos. Como nós estávamos num estado mortal, então nós temos um processo temporário, entendeu? Aham. Então, quando a gente pecou, a gente se tornou pecador temporário. Volta aí, Maicon, esse raciocínio temporal. É, os anjos, eles são eternos. Então, quando eles pecaram, se um anjo pecar, ele se torna um pecador eternamente. Já o homem, ele tem o processo de se redimir. Ele pode se redimir. Ele pode ser salvo e ser salvo eternamente. Então, a maneira que você desencarnar, você vai ficar para sempre, Lady. Se você morrer e você for resgatada por Cristo, você vai ser eternamente salva. Se você morrer e não for resgatada por Cristo, você está eternamente condenada. Assim, ó, a doutrina, Não, ela eu não quero é falar de temporário, que você falou de temporário. Temporário nós, do homem. nós somos pecadores temporários, porque a partir do momento que você é salvo, você não é mais pecadora, você tem uma nova natureza, entendeu? Já os anjos não, os anjos que pecaram, eles são pecadores. Por isso que nós fomos expulsos do jardim do Éden para não comer a árvore da vida para não ser eternamente pecador. Consegue entender? Vamos pecar eternamente. Né? É. Então, Leide, você já tem a doutrina, você já compreendeu a doutrina, sabe? E eu vejo que isso não é ensinado para gente. Mas quando é ensinado para gente, é fácil de entender. Amém? Amém. Verdade. Maravilha. Então, Deus, ele é um espírito que tem três almas. O que que é o Aham. nascer de novo? O que que é o nascer de novo no espírito? Nascer de novo no espírito, receber uma nova alma. O seu espírito tem personalidade? O seu espírito humano? Por isso que você pode nascer de novo. Porque o anjo, ele não pode nascer de novo. Porque o espírito, ele já tem uma personalidade. Nascer de novo é quando uma das personalidades de Deus vem habitar no meu espírito. Aham. Como ele não tem personalidade, o meu espírito então recebe a natureza e a personalidade de Deus. Ah, porque nós somos tripartidos, separados. Esse espírito da nossa alma, né? E aí a gente se torna um com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquela natureza divina vai sempre lutar com a natureza da minha alma, que é caída. Então, dentro de mim tem um homem em pé e tem um homem que é caído. Quem que é o homem de pé? O homem espiritual. Quem que é o homem caído? A alma. Ela também vai se erguendo, né, Maia? Hã? Ela também vai se erguendo, né? Vai. Ô, Leite, você já leu aquele livro O Homem Espiritual, do Atmani? Não, Maia. Ah, precisa ler. Vai explicar direitinho isso aqui. Já Sabe? mandou para mim? Mando. Uma vez já mandei, tem que mandar de novo. Tem volume um, 2 e 3. Uh! Mas eu mando um resumo para ti então. Eu consegui um resumo, mando um resumo, um Pode resumo. mandar. Tá tudo, manda por resumo, sem resumo. É essa aula aqui, Leide. É essa aula aqui de forma mais densa, se você quiser ter mais conhecimento denso, entendeu? Mas eu recomendo muito a leitura dos livros do Atmani. Tem um outro também chamado Poder Latente da Alma, que é fenomenal, sabe? Leide, Amém. como saber se o espírito está em você? Vamos Por quê? saber se o Espírito está em mim. Porque a sua alma não nasceu de novo? Porque o Espírito de Deus, tá? Ele não te violenta, ele te respeita. Você que decide se vai fazer a vontade do Espírito ou da carne. Aham. Agora ele vai sempre lutar contra a sua carne o tempo todo, o tempo todo. Vai estar sempre me falando, né? Então como que você vence? Matando a alma.
O que é matar a alma? É negar os seus próprios desejos para viver os desejos do espírito, alimentar a sua natureza espiritual e matar a carnal. Aleluia. Matar a carnal. Quando você decide fazer a vontade do espírito e não a sua própria vontade, Estou matando a alma, não estou matando a carne. se você matar a alma, se você matar a carne, o desejo da carne, você se torna uma mulher espiritual. Aleluia. Aleluia. Agora, quando você faz tudo o que você quer, você se torna uma mulher carnal. Verdade. É Ainda, verdade. ainda que o que você esteja fazendo não seja pecado, Aham. porque você está satisfazendo as necessidades e os desejos da alma, da carne, e não do espírito. Deus. A carnalidade, Lady, não é só o que é pecado, é qualquer coisa que eu queira fazer que Deus não queira. É. Por isso que Paulo fala assim, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Aleluia, é isso aí. E também é esse também é aquele negue a si mesmo e pegue a sua cruz. É. Então tem coisas que não são pecados, mas são carnais, tá? Aquela frase que eu queria falar era assim, ó: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero é constantemente estar diante disso, sabe? Aham. Porque se eu faço o que eu não quero, não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim, diz Paulo, né? Aham. Se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Ah, tem um outro livro também que só tinha em inglês. Eu consegui esse livro, agora foi traduzido para português, raríssimo, raríssimo de achar. Chama-se As É. Grandes Profecias de Pember. Tu lembra daquela as eras mais antigas da Terra, do Pember, Lembro, lembro. que falava lá de Satanás, do começo? Aham, Então, lembro. esse é o mesmo autor. E esse é As Grandes Profecias. Eu achei ele em português e vou mandar ele para você, então. Também Eu vi interessante. uns três pastores que estavam pregando em inglês falarem desse livro. Aí eu anotei. Aí depois, de um outro tempo, eu vi o cara estava falando desse livro. Eu procurava, não achei. Aí depois, de novo, eu vi falando desse livro, americano. E aí eu procurei, achei ele em português. As Grandes Profecias. As Grandes Profecias. Leide, nós vamos parar por aqui, que eu tenho um compromisso agora. Nós vamos parar exatamente aqui. Eu quero falar com você na próxima aula sobre a criatividade do espírito. Uau! Atividade do espírito. É, a criatividade que nos faz também crescer, prosperar, ganhar dinheiro, sabe? O que que é o dinheiro se não uma representação da riqueza? Se existe É, riqueza dentro de você, essa riqueza tem que virar dinheiro, não tem? né? Deveria. Deveria. Você não deveria aceitar menos do que isso. Não deveria aceitar menos do que isso. Então, nós vamos falar É, um pouquinho também dessa mentalidade, porque a criatividade, antigamente, ela era muito vista, sabe, Leide, como coisa de é, Satanás, como coisa do diabo, mas graças ao é, Espírito Santo, a gente pegou essa habilidade do diabo e incorporou para os homens de Deus. aham, Aleluia. Então, verdade. então, a prosperidade não é só coisa do diabo, é coisa de homem de Deus também. E graças à É criatividade. porque Deus é próspero, né, mãe? Deus é Exato. próspero e abundante. Sim, e a criatividade é de Deus, é uma habilidade de Deus. Talvez Satanás tenha roubado de Deus, mas nós estamos resgatando a criatividade de volta, Leide, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero falar um pouco mais sobre. Tu me permite falar um pouco sobre a criatividade? Claro, preciso ouvir isso. Aleluia. E sobre a ótica, a luz da palavra, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui para a gente finalizar? Vamos. Vamos lá. Fazer uma oração mais forte hoje aqui, então. O alto em cima do laço aqui, mas vamos lá.
Pai amado, nós te agradecemos profundamente por esse momento de aprendizado, de transformação. Hoje nós mergulhamos profundamente nos mistérios da sua salvação, no entendimento do espírito, da alma, do corpo, nas riquezas espirituais que o Senhor depositou em nós. É Senhor, verdade. peço que essa aula não fique apenas na área do conhecimento, mas que produza frutos eternos. Fortaleça-nos para que sejamos vencedores diante de Ti, vivendo não mais para nós mesmos, mas para a Tua Amém. honra e Tua vontade. Em nome de Aleluia. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, nós oramos e entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Valeu, Amém. mãe. Valeu, Foi Leide. muito Até semana que vem. Abraço. outro. Tchau. Valeu, tchau.